Desde o início do mês de fevereiro, nós temos refletido a respeito do tema Projetos que Permanecem. Há um ano atrás, no mês de fevereiro de 2018, nós estudamos o tema Por que projetos nobres fracassam? E naquela oportunidade, nós, durante 4 semanas também, 4 domingos, estudamos essa temática. E agora, nesse mês de fevereiro, nós estamos estudando um tema correlato, mas é a visão positiva disso. Projetos que permanecem. E os nossos estudos no mês de fevereiro estão baseados na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Então, pediria a você que pudesse abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 2 hoje, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Na primeira semana, nós estudamos o capítulo 3, verso 1 a 9, e na oportunidade falamos que projetos permanecem quando Deus é o centro. Projetos permanecem quando Deus é o centro. Na semana passada, nós estudamos a continuidade do texto, capítulo 3 de 1 Coríntios, versos 10 a 17. E por tema tivemos, projetos permanecem quando Cristo é o fundamento. Projetos permanecem quando Cristo é o fundamento. E hoje, o nosso tema é projetos permanecem quando o Espírito é o capacitador. Projetos permanecem quando o Espírito é o capacitador. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5 de 1 Coríntios, capítulo 2. Texto da palavra de Deus diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. Como nós temos refletido, a igreja de Corinto é uma igreja que está numa sociedade em deterioração moral. É em Corinto que está o templo de adoração a Afrodite. Existem milhares de sacerdotisas que poderiam melhor ser chamadas de prostitutas cultuais, que entendem que com o seu ato de prostituição estão adorando a deusa Afrodite. É também em Corinto que está um templo de adoração a Apolo. Apolo fazia com que a ideia da homossexualidade fosse comum e a prática também comum. A cidade de Corinto é uma cidade portuária, é um centro comercial. Então, você tem pessoas chegando e saindo de Corinto o tempo inteiro. Não é à toa e não é por acaso que o apóstolo Paulo fixa em Corinto um quartel-general do Evangelho, porque sabe que Corinto é uma porta para o mundo, porque por ser uma cidade portuária, muitas pessoas passavam, transitavam por ali. Corinto também é um centro da razão, de celebração e adoração à razão.
ela está muito próxima de Atenas. E a influência dos atenienses está muito presente na cidade de Corinto. Corinto é uma cidade que celebra a sabedoria humana. E Paulo, ele está nesse contexto, um contexto de muita resistência também, de natureza intelectual ao Evangelho. Quando nós lemos esse texto que acabamos de fazer a leitura e observamos os arredores, nós entendemos essa resistência. Paulo está ali anunciando a mensagem da cruz. E eles estão abertos a ouvirem as novidades. Quando nós lemos, por exemplo, o texto de Atos capítulo 17, Paulo em Atenas, capítulo 18 de Atos, Paulo já está em Corinto, mas quando nós lemos esses textos que nos falam do contexto de toda essa mensagem de 1 Coríntios, nós observamos, por exemplo, que eles estão ávidos por ouvir novidades. Eles gostam de discutir filosofia. O pensamento desse povo está moldado pela cultura greco-romana. Está moldada pelos ensinamentos de Sócrates, de Platão, de Aristóteles. Eles entendem que a filosofia é algo central e fundamental. E eles gostam de ir para as praças. E gostam de discutir filosofia. Gostam de debater. E Paulo está nesse contexto. E nesse contexto, Paulo se levanta e diz: eu gostaria de falar a respeito de Deus que se encarnou e que viveu e andou entre nós. O discurso dele era um discurso empolgante. Paulo dizendo, os atos dele eram fascinantes. A maneira como ele agia era impressionante. Ele curou pessoas. Ele quebrou paradigmas e desafiou processos. E as pessoas estão avidamente bebendo daquilo que Paulo está falando. Então Paulo diz que esse Deus que se encarnou em Jesus Cristo está e andou no meio deles, também foi assassinado. E ele foi assassinado da maneira mais cruel que alguém poderia ter sido. Ele foi morto numa cruz. Se você estudar a cultura greco-romana, você entenderá que a ideia da cruz era absolutamente repugnante. Apenas os piores e mais perigosos criminosos morriam numa cruz. E mais do que isso, um cidadão romano jamais morreria numa cruz. Jamais seria condenado à cruz. Porque a cruz causava repugnação, ojeriza. A cruz era alguma coisa absolutamente fora da compreensão de que um cidadão romano pudesse se submeter a ela. Então ela estava reservada aos piores criminosos. Então quando Paulo diz, e ele morreu de uma maneira cruel, assassinado numa cruz, os pensamentos dos filósofos começam a argumentar, e eles dizem, isso é uma loucura. Absoluta loucura. Como Deus poderia se encarnar e morrer numa cruz? Isso é loucura. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo então diz, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fui com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A primeira ideia que nos passa à mente é que o apóstolo Paulo está dizendo que para ser cristão a gente precisa cometer um tipo de assassinato intelectual, para um leitor mais desatento e despercebido. Mas me parece que não. Porque se Paulo pregasse isso, ele estaria falando contra si mesmo. Quando lemos as cartas de Paulo, observamos que Paulo Paulo é
o mais sistemático dos escritores do Novo Testamento. Paulo é aquele que argumenta a fé. Paulo, ele doutrina. Paulo sistematiza. Paulo é aquele que consegue pensar a fé de uma maneira a comunicá-la em termos razoáveis, inteligíveis. Então Paulo não está nos falando sobre um assassinato. Ele não está nos falando de um suicídio intelectual. O que Paulo está nos ensinando nesse texto, e eu estou fazendo essa introdução para que nós possamos nos localizar nele, é que nós precisamos, mais do que nunca, como cristãos, entender os limites da nossa razão diante dos mistérios de Deus. Nós precisamos entender que a nossa razão é limitada e que nós só podemos conhecer Deus a partir daquilo que Deus se deu a conhecer. Que existem áreas da nossa vida em que nós não conseguimos transpor, porque a limitação humana esbarra-se exatamente nos limites e fronteiras que Deus impôs. As coisas reveladas Ele nos deixou, e nós podemos conhecê-la, nós podemos nos aprofundar nela. Aliás, nós devemos fazer isso. Nós não poderíamos ficar como os próprios coríntios, que viviam de uma maneira infantil e carnal, e não se aprofundavam, não buscavam espiritualidade, não cresciam no conhecimento. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O que ele está falando é que existem limites para a nossa razão, que nós não conseguimos atingir determinadas áreas, porque a nossa razão está limitada. E esse campo do mistério é um campo que pode ser acessado única e tão somente por meio da fé. Preste atenção. O campo do mistério é um campo que nós só podemos andar e trilhar nele por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz: quando eu fui ter convosco, eu não fui usando a retórica filosófica, usando os argumentos da inteligência humana. Eu não fui usando o sofisma da sabedoria. Eu não fui usando argumentos que pudessem convencer vocês do Cristo que morreu crucificado. Eu simplesmente decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A fé cristã não é uma fé irracional. A fé cristã não é uma fé irracional. A conversão, ela começa exatamente na compreensão. Há um elemento cognitivo na fé. E a conversão começa aqui, na cognição, na compreensão, no entendimento. Ela atinge as emoções e gera uma vontade, uma ação volitiva de decidir a respeito. Então, a conversão, ela abrange todo o nosso ser. E a conversão é ela mesma quem gerará em nós essa compreensão de que a nossa sabedoria humana é muitíssimo limitada diante de toda a grandeza do mistério de Deus. Ela não é irracional. A fé cristã é uma fé que está acima e para além da razão. É o que alguns têm chamado de fé suprarracional. Uma fé que, quando não explica, ela não diz que isso está fora, está abaixo da razão, porque nós não podemos explicá-la. Está debaixo da razão, porque nós não podemos prová-la cientificamente. É uma fé que diz: isso está acima da razão, é suprarracional, e a razão não pode atingi-la. Dentro desse contexto, o apóstolo Paulo nos traz 3 lições importantes. A primeira delas, que há uma mensagem no Evangelho. E a mensagem do Evangelho é o Cristo crucificado.
E a primeira ideia que nos vem à mente, versos 1 e 2, é que certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Como alguém pode crer num homem que morre num pedaço de madeira, num morro escondido num canto do mundo antigo, e assim ele determina o destino de todos os seres humanos que já existiram? Isso parece uma tolice, parece uma grande bobagem, parece inclusive para alguns um mito. Aliás, existe essa tendência hoje nos nossos dias. As pessoas, principalmente aquelas que estudam a Bíblia, existe uma tendência, sim, de pessoas que estudam a Bíblia, mas que não conseguem compreender essa esfera do mistério e a necessidade de adentrarmos nessa esfera do mistério apenas pela fé. Então elas dizem assim: leia a Bíblia, veja tudo que você consegue entender dela, e aquilo que você conseguir compreender, e aquilo que você conseguir provar, isso é histórico. Todo o restante, aquilo que você não consegue compreender e a ciência não consegue provar, isso é um mito. Então, a essência de tudo isso é exatamente isso. Como crer que Deus se encarna em Cristo, e que Cristo morre numa cruz, e que a morte de Cristo não é um evento de natureza apenas de alguém que se submete ao martírio, mas é o sacrifício. É Deus realizando um trabalho, é Deus realizando uma obra sacrificial em Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, Jesus, seja perdoado. Como crer nisso? Fique comigo aqui um pouco, porque eu gostaria de falar da mensagem da cruz um pouquinho nessa manhã. A essência do pecado, meus irmãos, é o homem se colocando no lugar de Deus, diz John Stott. E a essência da salvação é Deus se colocando no lugar do homem. A cruz, ela continua sendo repugnante hoje. A cruz continua sendo um anúncio humilhante hoje. Sabe por quê? Porque a cruz expõe cada um de nós, eu e você, de uma maneira humilhante. Porque a cruz fala da nossa total depravação. A cruz fala que nós pecamos. A cruz fala que nós não somos essas pessoas bonitinhas que sentam aos domingos num templo com cadeiras razoavelmente confortáveis, com um ambiente razoavelmente agradável. Que nós não somos essas pessoas cheirosas, que penteiam o cabelo para sair de casa domingo de manhã e vestem roupa para ver Deus. A cruz, ela simplesmente revela o nosso rosto sujo. Porque o que a cruz está denunciando é que o homem pecou, é que o homem decidiu viver longe de Deus e voltar as costas para Deus. O que a cruz fala é que cada um de nós, na nossa tentativa autônoma de vivermos longe de Deus, entramos em labirintos escuros, em trilhas escorregadias. É isso que a cruz fala. E nós não gostamos desse anúncio, porque esse anúncio nos humilha. Esse anúncio nos expõe. Dizer que os seres humanos romperam com Deus e por isso, sem Cristo, estão irremediavelmente condenados à morte é humilhante demais. Porque afinal de contas deve existir alguma coisa que eu possa fazer. Porque eu não sou tão ruim assim quanto o pastor está falando. Aliás, alguns de nós, enquanto eu estou dizendo, lá no mais profundo, talvez nem tão fundo assim, estão dizendo loucura. Loucura. A cruz é uma declaração
de que potencialmente nós somos pessoas que precisam da graça de Deus. Sabe o que faz uma pessoa verdadeiramente ser cristã? É ela entender que ela não consegue salvar-se. É ela compreender que ela não pode produzir sua salvação. Talvez uma das declarações cristãs do Evangelho que mais me empolgam é quando Jesus olha para os discípulos que estão ao redor dele e dizem assim: olha, a multidão já foi diante desse anúncio difícil, diante dessa declaração de que é necessário que vocês se comprometam comigo e se tornem pessoas que entram numa aliança comigo. Aquele que beber do meu sangue, comer da minha carne. Jesus não estava falando de antropofagia, Jesus estava falando de compromisso, Jesus estava falando de aliança, Jesus estava falando de pacto. As pessoas não entendem aquilo, a necessidade que elas possuíam de Cristo, e elas fogem, elas saem. Existe uma evasão de pessoas. E em seguida, Jesus olha para os discípulos, e aquilo que para nós poderia parecer assustador, porque nós olharíamos e diríamos assim: vocês entenderam mal, gente, por favor, fiquem, não vão. Jesus olha para os discípulos e diz: se vocês quiserem seguir a multidão, podem ir com eles. Pedro, como porta-voz, ele se levanta e declara: para quem ou para onde iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Sabe o que é isso? Isso é uma declaração profundamente cristã de que Pedro não podia salvar-se, de que eles não conseguiam produzir salvação e eles precisavam de ir a alguém, e esse alguém é Jesus Cristo. Sabe o que a cruz é? A cruz é uma declaração de que você é miserável, de que eu sou miserável, de que nós não conseguimos produzir salvação e nós precisamos de Jesus Cristo. A cruz é uma declaração de que Deus proveu suficientemente no sacrifício da cruz a salvação, para que todo aquele que nele crê, Jesus Cristo, não pereça eternamente, mas tenha a vida eterna. A cruz é isso. A cruz é uma declaração de que Cristo, ao morrer, está anunciando para o mundo que Deus assumiu o custo e pagou o preço do nosso resgate. Porque nós fomos condenados em todas as dimensões físicas, na dimensão física, espiritual e eterna. De que nós estamos num processo de descenso. Eu e você vamos morrer fisicamente, mas o problema maior não é esse. O problema maior do ser humano é que ele está morto espiritualmente. Se ele não se encontrar com Cristo nessa peregrinação terrena, ele entrará à eternidade para viver distante, longe de Deus. Então a condenação afetou-nos, e afetou-nos física, e afetou-nos espiritual, e se nós não resolvermos esse dilema espiritual nessa peregrinação, nós vamos adentrar a eternidade, e ao adentrarmos a eternidade, nós estaremos irremediavelmente distantes de Deus. Agora observe, meu querido, a gente fica querendo dizer uma coisa assim, querendo explicar para as pessoas o que é inferno, como um local. Deixa eu dizer, é inferno o suficiente alguém entender que pode viver uma eternidade longe de Deus, afastado de Deus. Isso é o inferno. O sentimento de vazio, de desamparo, o sentimento de desvalor, o sentimento de não ter fundamento, não ter lugar para pisar. Isso é suficientemente infernal. E Paulo diz, olha, é isso que eu vim dizer para vocês. E os filósofos ouvem aquilo e dizem assim: loucura, loucura, loucura. É então que nós precisamos crer, irmãos, que projetos que permanecem
E a igreja, essa é a tese que nós temos falado ao longo desses dias. A igreja é o projeto permanente de Deus. E a igreja só permanece porque ela tem Deus no centro, Cristo o fundamento, e porque o Espírito é o capacitador. Porque Paulo diz assim: eu resolvi de uma vez por todas não anunciar outra mensagem, senão a mensagem do Cristo crucificado, nesses termos, dizendo ao homem que tinha um alto otimismo filosófico sobre si mesmo, de que ele era miserável e precisava da cruz, da graça. Eu resolvi fazer isso, não usando de argumentação, de filosofia, não usando de rigores da linguagem, para que as pessoas pudessem se sentir mais atraídas ao Evangelho. Eu fiz tudo isso, e o fiz, não porque fosse uma pessoa incompetente, incapaz de alguma maneira alistar argumentos sobre a existência do Deus de Israel, de poder de alguma maneira elencar todos os argumentos possíveis, imagináveis, sobre a necessidade do homem se curvar diante do Deus de Israel. Mas eu fiz tudo isso, me sentindo, verso 3, fraco, em temor e grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Tudo isso porque Deus tem um método para salvar pessoas. E o método que Deus tem de salvar o ser humano é fazer com que a mensagem da cruz alcance o coração das pessoas, não por causa da capacidade que alguém tem de expô-la, não por causa da capacidade humana, da sabedoria ou da inteligência humana, de expor e convencer as pessoas, de persuadi-las, mas Deus tem um método para salvar as pessoas, e o método de Deus é fazer com que a mensagem da cruz alcance o nosso coração, por obra exclusiva da operação do Espírito Santo no nosso coração. Meus irmãos, eu falo e repito isso constantemente aqui. Eu sou pastor porque eu creio no Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio que a palavra está sendo pregada e o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, graciosamente vai fazendo com que essa mensagem seja disseminada no nosso coração. E Ele vai fazendo com que nós não resistamos a esse poder da mensagem da cruz. Eu não sou pastor porque às vezes a gente não vê resultado das coisas. A gente até quer, mas não vê. O engenheiro termina a sua obra e diz: olha o que eu construí. Só se o pastor terminar a sua vida com uma mega igreja dizendo: olha o que eu construí. E quando não é assim? Que resultado ele teve? Muitos dos resultados é essa obra do Espírito Santo chegando ao nosso coração, falando conosco. Eu creio no Espírito Santo de maneira que quando uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, sabe aquela pregação que você disse isso? Aí eu fico pensando assim: eu nunca disse isso. Então aquela pregação foi revolucionária na minha vida. Fala amém, meu irmão, amém, porque entre o trajeto daquilo que eu falei, aquilo que o Espírito levou você a compreender, daquilo que era necessário você receber, daquilo que era necessário quebrantar o seu coração e levar você à mudança e ao arrependimento de vida, existe um canal longo, um caminho distante. E meu irmão, se é assim que o Espírito Santo quer agir, glória a Ele, glória a Deus, glória a Deus. O mais importante é que nós possamos ser alcançados por esse método de Deus. E o método de Deus é demonstração do Espírito e de poder. E aí Paulo diz assim: querem, é claro que isso eu estou pensando, querem construir alguma coisa sólida, Deus no centro. Querem construir alguma coisa que possa ser, aquilo que for erguido não venha a ruir,
Cristo fundamenta. Querem construir algo que produza uma fé verdadeira? O faça não confiante nas suas habilidades, mas no poder do Espírito Santo. Aí veja o verso 5. Ele diz que existe uma mensagem a ser pregada, essa mensagem é o Cristo crucificado. Existe um método em que Deus usa para levar essa mensagem ao coração do homem, e não é a sabedoria humana, é o Espírito Santo atuando, é a mão invisível de Deus trabalhando. E existe, por fim, um objetivo a ser alcançado. E o objetivo é o versículo de número 5, quando a palavra de Deus diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Fim de tudo isso é que exista conversões verdadeiras, vidas verdadeiramente transformadas, mudanças reais. O fim de tudo isso é para que a construção não seja uma construção de palha. Se nós não dependermos da obra do Espírito Santo, nós podemos cair em alguns grandes equívocos. Quando, por exemplo, a gente trabalha o evangelismo que atrai por causa apenas dos eventos que fazemos, dos programas que realizamos, porque nos tornamos de alguma maneira uma igreja legal. Quando nós fazemos isso, nós estamos negando a cruz de Cristo como evento de conversão, como o único evento capaz de verdadeiramente levar as pessoas a uma transformação real e a uma fé sólida. Quando o púlpito não é usado para equilibrar a mensagem do Evangelho, e se prega apenas prosperidade, se esquece de falar que existe na vida cristã perseguição. Quando se prega apenas que as pessoas podem ter saúde, mas se esquece de dizer que na vida cristã há sofrimento. Um anúncio onde se prega que as pessoas devem ser honradas, ou que elas são honradas, foram colocadas por cabeça e não por cauda, mas se esquecem de dizer que nós precisamos viver uma vida de humildade como Cristo, que sendo Deus não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se. Quando se prega uma mensagem onde nós devemos ser ricos, mas nunca devemos renunciar à nossa riqueza por amor a Cristo, sabe o que nós estamos fazendo? Nós estamos esvaziando, nós estamos negando a cruz de Cristo como mensagem. E sabe o que isso produz? Produz uma fé falsificada, produz uma fé de palha, produz uma fé que não resiste ao menor soprinho do vento. Mas aquela fé que está solidificada na palavra de Cristo Jesus, que é pregar, como diz Paulo, quando eu vim anunciando o testemunho de Deus, ou como ele diz em Atos capítulo 20, anunciando todo o conselho de Deus, falando de tudo que a palavra de Deus nos fala. Quando você recebe essa palavra no seu coração e começa a compreender que a vida cristã está para além dessa realidade aqui, a sua fé resiste aos piores temporais, a fé resiste às ventanias, a fé resiste aos abalos sísmicos, aos terremotos. A fé resiste e não vai ruir. E é isso que nós precisamos edificar se queremos realizar um projeto que permanece. Entender que essa obra é obra do Espírito Santo. Fazer com que nós tenhamos uma fé verdadeira no Cristo vivo. Queria convidar você a ficar de pé, por favor. Há só uma mensagem que transforma a vida das pessoas, irmãos, e que produz uma fé autêntica. É a mensagem da cruz,
comunicada ao meu e ao seu coração no poder do Espírito Santo. Sendo assim, eu e você precisamos adequar a nossa vida à sabedoria de Deus e não à sabedoria desse mundo. A sabedoria de Deus é loucura para os homens. E quando o assunto é salvação, Deus diz que a única mensagem que salva é a mensagem da cruz. Mas eu queria que você também pudesse aplicar essa palavra ao teu cotidiano, pensando um pouco sobre as tuas decisões, posturas, valores éticos, morais, nesse mundo em que eu e você estamos aí inseridos. Porque o mundo está dizendo que o jeito certo de fazer é de acordo com a sabedoria dele. E não raras vezes, a palavra de Deus entra em rota de colisão com essa sabedoria do mundo. Como você está aplicando às tuas decisões, como você está aplicando a sua vida diária, como você está vivendo as tuas relações familiares, as tuas relações profissionais. Você está ouvindo o que o mundo está dizendo, ou você está ouvindo a mensagem da palavra, a sabedoria de Deus? Queria que você aplicasse isso para a sua vida também, porque existe uma tentação enorme nos nossos dias de ouvir o que as outras ciências dizem a respeito de uma série de situações, de eventos, de circunstâncias da nossa vida. Se isto está de acordo com a sabedoria milenar das Escrituras, na verdade, ela só está replicando, só está reproduzindo o que Deus já disse. Mas se entra em rota de colisão, com quem você vai ficar? Você vai ficar com aquilo que o mundo está dizendo que é certo, que é honesto, que é politicamente correto? Ou você vai ficar com aquilo que a palavra de Deus, eterna, verdadeira, inerrante e profundamente sábia, está te ensinando e dizendo para você fazer? Que o Espírito de Deus aplique isso ao seu coração, no nome de Jesus. Pai Santo, nesta manhã nós queremos entregar diante do Senhor a nossa vida e declarar, Senhor, a nossa profunda necessidade da Tua graça. Nós queremos, Senhor, diante de Ti confessar que nós sabemos que se o Senhor não fizer, todos os nossos maiores esforços, ó Deus, são inúteis, ineficazes, porque o que mais precisamos é do Senhor agindo. Portanto, nesta manhã, a nossa confissão diante de Ti é: sem o Senhor nós nada podemos fazer. A nossa confissão neste momento de culto, ó Deus, é que o Senhor trabalhe em nós e trabalhe através de nós, Pai.
e que esta obra seja uma obra, Senhor, do Teu Santo Espírito, seja uma obra do Espírito Santo, fazendo, Deus, com que nós entendamos a mensagem, com que nós compreendamos o sentido, o propósito da nossa vida, para que nós, ó Deus, não erremos o caminho como família, para que nós não tomemos, ó Deus, rumos errados como igreja, para que nós não nos desviemos, ó Deus, para direções equivocadas como indivíduos. Portanto, meu Deus, nós clamamos a Ti nesta manhã, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito aplique ao nosso coração a Tua palavra, que Ele realize mudanças, transformações, que Ele produza, ó Deus, conversão de valores, conversão, Senhor, de pensamentos, de ideias. Eu Te peço isso, Senhor, no nome de Jesus, que o Teu Espírito realize isso na minha vida e na vida dos meus irmãos. Pela graça, pela bondade, pela misericórdia do Senhor é a minha súplica, neste momento de culto e de adoração ao Teu santo nome. E que seja assim, para o louvor e a glória do Teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o rosto e tenha misericórdia de ti. Que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão, o consolo, a unção, os dons, o fruto e a ação do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje e por todos os dias da sua caminhada peregrina sobre essa terra, até a eternidade, quando viveremos para sempre unidos ao Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Vamos na paz do Senhor.